Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se o irmão for achando, vai dizendo amém, por favor. Ainda ninguém achou, né? Quem for achando, diga amém. Amém, amém, eu já achei. Quem não achou ainda, vai procurando pelo índice, pelas páginas. Se você puder voltar um pouquinho no capítulo 13, eu queria começar, antes de entrar no próprio tema da mensagem, olhando pelo capítulo 3, o que está acontecendo na cena do texto que vamos refletir agora. O episódio é de dois discípulos de Jesus, Pedro e João. Eles estão indo para o templo para orar, é a hora da oração, eles são piedosos, cristãos assíduos ao templo, à vida de oração. E quando entram para a hora da oração, foi trazido um homem que desde o ventre da sua mãe nasceu coxo. Desde o ventre de sua mãe era coxo, nasceu com a enfermidade. Ele olha para Pedro e João, pergunta se eles podiam dar uma esmolinha, é a famosa frase, uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha pelo amor de Deus. E Pedro e João diz assim: dinheiro, esmola não tenho mesmo, e não deviam ter não, a bolsa ficava com Judas, eles viviam do que aqueles discípulos repartiam. Quando eles não têm dinheiro, dizem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aí veja a expressão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pronto, o problema está arrumado agora. Por que o problema está arrumado? Dentro da questão da cúria romana, dentro do Império Romano, só tem um senhor. Quem era o senhor? César. César Augusto, Júlio César, Trajano César, tem que ter um César lá. O indivíduo era o César, e todo mundo que chegava saudava César, ave César, saldo César, e dizia: César é Senhor. Está entendendo? Era esse o nome, Qualquer coisa no império, qualquer lugar que fosse governado pelo império, tinha que dizer: César é Senhor. O problema está arrumado porque os discípulos agora começam a trazer esperança para o povo e dirigir ao povo um nome que não é o nome do imperador, não é isso? Num culto que não é um culto para o imperador. E aí, meus irmãos, o problema está arrumado, porque quando o imperador é adorado como Deus, e é adorado como Deus, tem uma estátua dele em cada lugar, para que sejam lembrados aquelas pessoas de que aquele é o Deus deles, dizer em nome de Jesus e curar em nome de Jesus, seria de fato um grave problema a ser enfrentado, seria de fato uma questão que deveria ser tratada com firmeza. Veja que quando Pedro vai pregar Atos 2:36, veja como Pedro já para converter aquelas pessoas pelo poder do Espírito e mostrar a diferença de que elas estavam seguindo a outro Senhor, que não César, no final do sermão, veja Atos 2:36, Atos 2:36, o que é que Pedro diz quando termina o grande sermão do dia de Pentecostes, quando a igreja responde com pelo menos 3.000 pessoas se convertendo, e aqui acredito estão contados os homens. Olha o que Pedro diz, Atos 2:36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste. Aí o problema, o grupo se converte, mas o inferno fica furioso, porque olha como ele tira do império a coroa e a coloca no lugar certo, como ele tira do poder político a coroa e a coloca no lugar certo, como ele tira do domínio dos homens o poder e a autoridade e coloca no lugar certo. Ele diz assim: Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos juntos? Deus o fez Senhor e Cristo. Abra aqui um alerta a você. A solução do mundo não virá e nunca estará no plano político. Nunca. Deus não tem outro Messias que não seja Jesus. A igreja, ela se dobra, ela se prostra, ela ora, ela caminha à voz de Jesus Cristo Nazareno. Se buscarmos no plano político, nós seremos coxos como aquele coxo a vida inteira, e ficaremos a mendigar a vida inteira. Mas se em nome de Jesus de Nazaré a igreja se levanta e anda, ela colocou a coroa no trono certo, na cabeça certa, o cetro está na mão do rei que tem poder. A igreja entendeu o recado? Diga amém.
Pense bem, e tenha muito cuidado para não tirar o poder de uma mão e tentar achar que vai para outra. Não, a Ele todo poder, toda autoridade, toda honra e toda glória para sempre, amém. Eu vou buscar em Deus, a solução para cada ser humano desse país e, por que não dizer, do mundo. E aí, trazendo esta mensagem que Pedro pregou em Atos 2, anunciando que o Senhor é Cristo, e dizendo àquele homem, em nome de Jesus Nazaré, levante e anda, eu quero dizer então que agora Pedro e João, eles não estão afinados com o poder público. Eles não estão de amores com o poder religioso, até daquela época, eles estão em dissabor, e diz o texto que eles foram presos. E na prisão, chamado agora a presença do Sinédrio, eles têm ali uma grande conversa, não é isso? Veja agora Atos 4, e nessa grande conversa, Pedro começa a pregar e anunciar a pedra rejeitada. Atos 4, 11, e mostrando que esta pedra rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça e pedra de esquina pelo próprio Deus, ele diz quem esta pedra é. E agora fique de pé e vamos recitar Atos 4, 12. Toda a igreja de pé, porque tudo que pretendo fazer aqui nessa manhã é levantar esse texto com autoridade, porque eu vou caminhar com ele durante todo o mês. Mas eu queria levantá-lo com autoridade sobre nós e dizer quem é Jesus, o Senhor da igreja. Vamos ler todos juntos, na tela ou na sua Bíblia, todos juntos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Senhor, santifica a sua igreja pelo poder desta palavra. Quando o teu servo pastor da igreja inicia esta reflexão matinal desta manhã, eu peço graça, favor e misericórdia do Senhor. E peço ao Senhor capacidade espiritual para dizer e anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Esta verdade que foi pregada, ó Deus, quando aquele sinédrio, aquele grupo se uniu contra os discípulos de Jesus, que foi ali colocada como pedra de confrontação, que esta pedra seja erguida entre nós, para nos lembrarmos que em nenhum outro há salvação. Que Jesus Cristo seja adorado, que Jesus Cristo seja exaltado, e seja o Senhor reconhecido entre nós como nosso único e suficiente Salvador. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. O tema da mensagem de hoje, nem um outro. A palavra Jesus que aparece aí é apenas a ponte, né, de um lado para o outro, né? Mas a expressão e o tema do sermão de hoje é nem um outro. A salvação, querida igreja, é o grande projeto de Deus, nosso Pai. Esse projeto foi preparado desde a eternidade, desde quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá no Gênesis. O Senhor tem dito, como diz, façamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor tem dito que Ele tem um plano redentor para salvar o homem. O plano de salvação me diz que o sacrifício de Jesus Cristo é o único sacrifício hoje, suficientemente capaz de trazer verdadeira salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crê. Quando penso na palavra salvação, tento entender então como o Senhor nosso Deus manifestou as suas obras de salvação e revelou salvação para todo aquele que nele crê a partir do texto do Velho Testamento. Eu gosto muito de chegar ao livro de Gênesis e encontrar Abraão na sua justificação pela fé, não de Roma ou da carta de Paulo a Roma, mas da relação de Deus com ele nas montanhas do Moriá. Subindo as montanhas do Moriá, subindo ali aquela grande montanha para dizer, o filho perguntando, pai, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, mas onde está o cordeiro para ser imolado? O seu filho Isaque já sabia a importância de ter um cordeiro para ser sacrificado. Quando estudava de ontem para hoje, detidamente, orando na tarde de ontem sobre esta palavra, me vieram à mente 3 perguntas que quero fazer aos irmãos, sobre a questão da oferta que era colocada no Antigo Testamento no altar de sacrifício. Responder essas 3 perguntas me levará a esclarecer aos irmãos 3 motivos pelos quais eu acredito, eu vou pelo menos citar 2 agora de manhã, que Pedro e João teriam dito em nenhum outra salvação. Essas 3 perguntas estão na tela, pode passar por gentileza, e ela diz, a primeira pergunta, vamos ler juntos a primeira pergunta,
Quando nós estamos olhando para o texto bíblico do Velho Testamento, a primeira pergunta que fiz sobre o caminhar para o altar, e por isso Isaac então perguntou a Abraão, onde está o cordeiro, se vamos sacrificar ao nosso Deus? A pergunta é correta porque a pessoa deve ser uma oferta ou levar uma oferta. Se a própria pessoa fosse sacrificada naquele altar, que vida ela teria? Entenda, vida e resgate de vida aqui. Que salvação seria essa? Ela passaria direto para o plano superior então, porque ela é a própria oferta e ela tem que ser sacrificada. As aldeias indígenas de alguns lugares aí remotos do mundo ainda tem sacrifício de gente. Dizem que até no Brasil tem, às vezes, em cultos satânicos. Eu não sei, não fico aí ouvindo essas teorias, elas me incomodam. Eu oro e digo, se eu não sei, não digo. Mas dizem que ainda há muito sacrifício humano em religiões que trabalham claramente o satanismo. A pessoa deve ser uma oferta ou levar uma oferta. Segunda pergunta, é o ofertante ou a oferta que deve ser sem defeito? Repita comigo a segunda pergunta. É o ofertante? Eu fico imaginando se faz sentido perguntar, mas essa pergunta está o tempo todo no Velho Testamento. A resposta, obviamente, olha, não tem como o ofertante ser sem defeito. É a oferta sem defeito que a pessoa que aperfeiçoa o ofertante. E é o defeito do ofertante que justifica a oferta. Estou certo ou errado, irmãos? Ele está indo para o altar porque ele tem defeito. O ofertante. Ele está indo para o altar porque ele tem do que se arrepender. Ele está indo para o altar porque ele está colocando o sacrifício que precisa cobrir pecados que ele traz consigo. Entenderam? Então não tem condições de achar que o ofertante se apresenta num culto sem defeito. É engraçado que tem crente que hoje, olhando aqui parece fácil, mas aqui no culto é difícil. O cara chega, não vou tomar a ceia porque briguei com o pai. Como se fosse o pecado maior da semana dele. Passa a ser o diácono, não vai tomar não? Não vou tomar não, porque hoje minha mulher brigou comigo. E a mentira? E a omissão? E sei lá, os milhares de pecados da semana. O indivíduo chega no altar achando que ele, como oferta, é todo bom, todo puro. É justamente o contrário. Você vai beber do cálice, comer do pão, é o contrário. Porque aquele que entregou a oferta é perfeito e aperfeiçoa quem eu sou. Entendeu, irmãos? Quando eu ergo um cálice, eu digo com todos os meus pecados, inclusive os que acabei de cometer agora. Passei por irmão, talvez não tenha dado bom dia, é pecado, deveria ter dado bom dia, mas estou tão distraído que passei direto. Eu digo, Senhor, desse pecado me cubra o Senhor. É por isso que eu, imperfeito, né, César? Levanto o cálice e digo, o sangue de Jesus me purifica. Aí eu bebo, porque é a oferta perfeita que aperfeiçoa o pecador. A terceira lição que trago do texto é, a oferta representa a pessoa ou o Redentor. E aí? A oferta representa a pessoa ou o Redentor? Aquele cordeiro. Naquele cordeiro, estou eu ou está o Redentor? E aí, irmãos, qual é a resposta? Crente que é crente sabe. Até porque senão eu estaria sendo sacrificado. A gente diz que sabe, mas diz assim, Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. Aí eu fico pensando, será que se eu morresse lá resolveria alguma coisa? 2 ladrões morreram naquela cruz, do lado de Jesus, 2 foram crucificados, como milhares foram crucificados. Tem um filme horroroso que eu vi lá do Império Romano, eu assustei com aquele filme, em que a comitiva romana, com as centúrias, passa organizada, e na beira da estrada estão centenas de crucificados. Eu fui ver nos livros de história e aquilo está narrado lá. O filme não fez nenhum esforço, não. Eu fiquei assustado, falei, isso é um exagero do cinema hollywoodiano. Eu achei que era. E fui procurar, e fui. Final de semana, lá varrendo os livros, estava lá, a caminhada triunfal daqueles que venceram as grandes batalhas, e eram colocados na beira da estrada, para eles verem aqueles mortos como troféus. Aí a pergunta, será que aquela gente, então, que morreu na cruz, ela se salvou? Sim ou não? A lógica parece simples, a pessoa deve ser uma oferta ou levar uma oferta. A pessoa deve levar a oferta, ela não é a oferta. Isso responde, por exemplo, quando você então ora, né? Vamos pensar, você ora e diz assim, Deus não responde a oração. Deus rejeita a oração. Aí eu vou dizer assim, depende, sim ou não. Depende de como você levou a sua oferta. Depende de que oferta você entregou. Vamos pensar. Você tem Caim e Abel. O sacrifício de Abel é um cordeiro imolado no sangue, o cordeiro perfeito, como era o sacrifício. Olhou o Senhor para Abel, olhou para a sua adoração, para o seu culto. A Bíblia diz que Deus recebeu o quê? O culto de Abel. Agora para Caim, levou lá o melhor dos seus produtos, levou lá o melhor
do seu fruto, da sua terra. Não era uma oferta de animais, era uma oferta de campo, né, de agricultura, de legumes, de verduras, lá o que ele tinha lá para oferecer. Mas a Bíblia diz que o semblante dele era caído, e porque os seus atos eram maus. Aí Deus rejeitou. Mas qual foi o grande erro? O erro é a oferta. Sabe por que quando eu oro, Deus não rejeita a oração? Porque eu me coloco não como um justo, porque eu sou pecador. É por isso que eu sou imperfeito. Eu sou pecador, eu sou imperfeito. Mas quando eu digo em nome de Jesus, aí veja, eu coloquei a oferta certa no altar. Você entendeu, igreja? Eu subi para cultuar e no meu altar está a oferta certa, a oferta correta, é a oferta que Deus aceita, o sacrifício perfeito que Ele reconhece. Eu pedi, busquei, disse eu, em nome de Jesus. Eu ofertei a pessoa certa, eu sacrifiquei o nome certo, eu proferi aquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida, aquele que é o sacrifício uma vez por todas. Então Deus vai ouvir esta oração, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Quando olho para isso então, a pergunta é, por que Deus rejeita? Porque o indivíduo tirou da oração a oferta, tirou do coração a oferta, tirou da vida a oferta. E como isso se explica? O indivíduo peca, agride a mulher, trata como um vaso de desonra, um vaso absolutamente para desonrar e tudo, e depois o marido se levanta e ora. Aí Pedro vai dizer, não adianta orar, porque você trata com desonra a parte mais frágil. Estão impedidas as vossas o quê? Orações. Aí você pergunta, por quê? Ele tirou a oferta. O que era a oferta? A oferta era a obediência. A oferta era observar os mandamentos. A oferta é amar a sua esposa como Cristo amou o quê? A sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aí o que eu estou dizendo é que não é colocar o nome como se o nome fosse uma palavra. É colocar o nome dizendo que o nome é a vida. O nome está escrito na vida. O sangue está cobrindo a vida. O nome e a postura e a vida de Jesus estão na minha vida. E eu estou manifestando como oferta as suas ações. Amém, irmãos? Então começo a mensagem de hoje dizendo aos irmãos que Jesus Cristo é apresentado por Pedro e João em Atos como o único em quem nenhum outro há salvação. Por quê? Êxodo 12, versículo 5 diz que o cordeiro sacrificado deve ser um cordeiro sem defeito. Repita comigo, sem defeito. E é isso que Pedro está defendendo diante daqueles homens do Sinédrio. Ele está dizendo, veja 1 Pedro capítulo 1, se puder colocar para mim na tela, 1 Pedro capítulo 1, verso 19, se o irmão puder abrir a sua Bíblia, vai me ajudar. 1 Pedro 1, 19, você verá porque de fato então Pedro e João ergueram aquele nome e disseram em nenhum outro. Eles sabiam que nenhum outro trouxe a perfeição que aquele cordeiro trouxe. Ele diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, puro e sem manchas, né? Puro e perfeito. Se Êxodo 12, 5 dizia que a nossa oferta deveria ser procedente de um cordeiro perfeito, o Novo Testamento buscaria um cordeiro perfeito para sacrificá-lo, e na verdade seria a perfeição do cordeiro que abençoaria e justificaria pecadores redimidos, mas imperfeitos. A notícia maravilhosa, quando pensamos então que Jesus Cristo é a única salvação e a única esperança, é que Deus não pede perfeição do ofertante. Deus não busca perfeição no ofertante, mas Ele espera que o ofertante encontre perfeição na oferta que Ele traz a cultuar. A oferta a qual Cristo representava como sacrifício vivo, santo, puro e perfeito para Deus, é o que importa diante do nosso Deus. O que importa é a perfeição do Redentor. É Ele que aperfeiçoa o imperfeito redimido. Ninguém chegará perfeito, puro, santo, todo justo e todo bom diante de Deus, se não for aperfeiçoado pelo perfeito Redentor. É isso, irmãos, pode colocar o primeiro ponto, que Pedro e João estão dizendo àquela multidão e que para nós hoje será ecoado como tema da campanha de missões. Em nenhum outro há salvação. Repita comigo, em nenhum outro há salvação. Se você quer uma tradução para esse versículo, a melhor tradução é o tema da campanha, Jesus Cristo é a única esperança.
Eu quero dizer 4 coisas pelas quais eu acredito e confirmo que Jesus Cristo é a única esperança. Número 1, pode colocar lá. Porque Ele é, veja a expressão único, é exclusivo mesmo. Por isso o tema de hoje é nenhum outro. Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. Vamos ler Hebreus 10, 12 todos juntos? Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O reino de Deus não dá som incerto. O reino de Deus não é um reino que vai anunciar a salvação e o caminho, entenda o que eu quero dizer, por milhares de ensinos, por milhões de portas, por gigantes e milhares de soluções, não. O reino de Deus, irmãos, coloca uma porta estreita e um caminho até apertado, mas Ele diz que Ele é o único caminho. Ele diz, havendo oferecido para sempre, uma vez para sempre, um único sacrifício, e a motivação do sacrifício de Jesus era pelo quê? Pelos pecados. O apóstolo Pedro, irmãos, com tão pouco tempo de caminhar ali com o Senhor e com aquela escola de discipulado com Jesus, aprendeu a mais poderosa lição que precisa ser pregada no Evangelho. Em nenhum outro é salvação, porque o único sacrifício para perdão de pecados foi feito por Jesus. Número 2, irmão, segundo motivo, porque Ele é o único que derramou sangue inocente. Se todos os ensinos do Velho Testamento demonstram e exigem de nós um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, isto de fato aconteceu uma única e exclusiva vez, quando Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário. Já lemos o texto ainda há pouco, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só o cordeiro Jesus e só a morte de Jesus e só a vida de Jesus podem inspirar a igreja à salvação. Em nenhum outro, irmãos, a salvação. Em terceiro lugar, eu tenho entendido que o apóstolo Pedro defende e difunde naquele momento o ensino que é para sempre, para toda a igreja, de que não há outro meio de salvação. Por quê? Terceiro lugar, porque Ele é o único que não pecou. Vamos ler 1 Pedro 2, 21 e 22, toda a igreja com o pastor. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual nem na sua boca se achou engano. Vou repetir. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por que nenhum outro pode salvar? Porque este foi o único, irmãos, que não cometeu pecado. E esse testemunho é dado pelo próprio Deus Salvador, a respeito do seu Filho Salvador, o seu Filho Redentor. Quando nós buscamos soluções outras que não Jesus, estamos equivocados. E aí fica aquela notícia que vai incomodar um monte de gente, né? Que agora nesse mundo politicamente correto, né? do sistema de que você não pode mais dizer a verdade, e há uma certa intolerância com quem expressa as suas visões da verdade, né? A dizer aqui que o Evangelho é, na verdade, exclusivo e exclusivista, porque afirma, e a única fonte de salvação e o único caminho é Jesus. E aí eles passam a não suportar a gente. Não suporta esses cristãos. Gente arrogante, ao contrário, para ser cristão tem que ser humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem não conhece, fala qualquer coisa. Mas que não há outro caminho, não há. O caminho das boas obras, pregado pelo Espiritismo, pelo Kardec, não vai salvar. E não vai salvar porque eu estou dizendo, porque eu sou intolerante, ou porque eu não gosto. Não vai salvar porque o Evangelho e a Bíblia diz que não vai salvar. O Jesus, a quem Kardec diz consultar, diz o contrário do que ele diz ensinar. Por isso aquele é outro evangelho que não o que pregamos. Você imagina, aí vem a questão da oferta. A gente fez a pergunta no Gênesis, o sujeito disse que quer servir a Deus, quer estudar a Bíblia, mas não entende. Eu fiz a pergunta. Por que eu fiz a pergunta? Porque a resposta está aqui. Quando você vai entregar uma oferta, quem que é perfeito? A oferta ou o ofertante? É a oferta. Porque já se sabe que o ofertante apresenta a oferta pelas suas imperfeições e pela sua culpa. O indivíduo me disse que faz boas obras e que suas obras podem salvá-lo. A sua oferta é tão imperfeita quanto você, meu amigo. As suas ações são movidas à sua imperfeição, e tudo que você produz é tão imperfeito quanto você. Você pode fazer pão doce para alimentar a população de rua, vai ser pão margoso, porque entenda, são boas obras que você faz para se salvar. É você produzindo oferta, sua oferta é rejeitada, porque suas obras são rejeitadas, porque suas ações são contaminadas, porque eu sou imperfeito, porque senão Jesus não teria que vir, não teria que morrer. Ele veio para ser o sacrifício perfeito, por isso em nenhum outro há salvação. Aprenda isso.
Acorde para isso. Os muçulmanos colocam lá os seus cintos escabrosos e fazem lá suas explosões de homem-bomba, seus cultos a Alá, sua jihad, sua guerra santa, que de santa não tem nada, é a guerra mais sanguinária e horrorosa que o mundo pode crer. O indivíduo acha que depois vai entrar num céu cheio de virgem lá e vai servir a esse Deus que Alá preparou. Não vai salvar, porque já dá para ver. Essa não tem nem como enganar, essa não é nem uma veste branca, isso é uma veste preta mesmo, né? Uma veste suja, uma veste imunda, vermelha de sangue, sei lá o que você vai nominar. Eu estou dando exemplos aqui para tentar mostrar para você que aquelas ações são equivocadas na sua origem. O que é perfeito, irmãos, é a oferta, não é quem? O ofertante. Você pode procurar no budismo, pode procurar. Vai lá por aquele caminho de meditação, e vai, todo zen, todo zum, todo zen, todo zan, todo zip, todo zap, sei lá o que, vai lá. Senta lá. Você diz, pastor, que é isso, pastor? Agora o senhor está vomitando preconceito. É capaz do YouTube me tirar do ar. Que tire. Não é preconceito, irmãos. É o que o texto está dizendo. É um ensino cristão. Se quiser servir a Deus, chegar a Deus, há de chegar pelo seu filho, que ligou e reconectou, irmãos, o homem a Deus. Não tem outra ponte. Eu acho louvável qualquer tipo de postura que o indivíduo queira para melhorar a sua espiritualidade, para acalmar seu espírito. Eu acho louvável. O cara sobe a montanha, acho louvável. Desce a montanha, né, sobe o mosteiro, faz lá, escreve livros. Louvável, toda atitude para o seu bem-estar. Mais do que bem-estar não produz, mais do que uma sensação boa não produz. O que eu estou dizendo é que o problema do pecado só foi resolvido em Cristo Jesus. O problema do pecado só pode ser solucionado em Cristo Jesus. E é isso que Pedro está bradando, está preocupado, que aqueles homens estão prendendo os dois homens santos e os dois homens que estão anunciando a única verdade que os pode salvar. Qual é a verdade? Em nenhum outro há salvação. A gente não tem que sair por aí, não é? Quebrando a lâmpada na cabeça de ninguém, gritando, ofendendo ninguém, nem tampouco aí chutando a religião de ninguém, não é essa ideia. Imagina, eu vou chutar a santa, como fez lá o bispo da tal igreja lá. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a você que pergunta, a você que procura a solução para o seu pecado, a você que lê a Bíblia, vai na igreja, procura o padre, procura o bispo, o arcebispo, o grande anglicano e luterano, tentando na sua religião uma solução. O que eu vou dizer para você, em nenhum outro há salvação. É preciso erguer esta mensagem, pregá-la, e por isso eu acredito que esse será um dos maiores meses da igreja, e talvez o mês mais abençoado do ano, porque a igreja vai colocar no alto plano a mensagem mais poderosa do mundo. Jesus Cristo é a única esperança. Repita comigo, Jesus Cristo é a única esperança. Uma igreja que ergue essa esperança, que a levanta, irmãos, caminhará vitoriosa. Ela pode usar camisa branca, ela pode usar camisa preta, camisa vermelha, camisa azul, roxa, pintada, pode usar o que for. Mas quando ela sair na rua dizendo, Jesus Cristo é a única esperança, ela entendeu. Porque isso não é uma ideologia, isso não é um partido, isso não é um fragmento de uma visão, não é um ensino construído para a capitalismo, não é? Para o humanismo, para o socialismo, não é essa visão. Esta é a definitiva solução do problema em que nós temos um Deus santo e eterno, criador e sustentador de todas as coisas, e o homem nunca chegará a Deus pelos seus próprios caminhos, em nenhum outro há salvação. Em quarto lugar, irmãos, porque ele é o único, veja, que ressuscitou glorificado, ninguém mais. Lázaro ressuscitou e Lázaro não é o seu salvador. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, diz que o céu se escureceu, houve grande terremoto e até da sepultura mortos foram ressuscitados. Aqueles mortos podem salvá-lo, irmão? 1 Pedro 1,21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Jesus Cristo é o único, irmãos, ressuscitado e pós-ressurreição, glorificado. Ele é, a Bíblia diz, a primícia dos que dormem. Sabe, Paulo Roberto Márcia? Nós seremos como Jesus é. E por isso ele diz, em nenhum outro há salvação. Nós como igreja caminhamos para ser na ressurreição quem Jesus Cristo é hoje, ressuscitado e glorificado. O homem que morreu e ressuscitou, mas que Deus o glorificou para o nosso exemplo e salvação. Sendo assim, acredito que ele é o único salvador, pois ninguém pode ser o que ele é. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Logo, ninguém, a não ser Jesus, poderia salvar o mundo, morrendo naquela cruz. Aquela cruz não é de outra pessoa, nunca poderia ser minha nem sua. Ali estão os nossos pecados, mas aquela cruz não era minha,
ela era única e exclusivamente de Jesus, pois só Jesus cumpre todos os requisitos que a salvação prescreve e exige para que um homem pecador chegue à presença de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Cuidado com o ensino de que, ele morreu na cruz tomando o meu lugar, colocou lá os meus pecados. Aquele lugar era de Jesus, porque qualquer outra pessoa naquela cruz não mexeria o céu, não moveria nada, não conseguiria perdoar ou aniquilar um pecado. Aquela cruz está certa, Jesus estava no lugar certo, entenda o que eu estou dizendo, para cumprir o único sacrifício perfeito, porque só Ele é a salvação e a solução para toda a humanidade. Por isso, repita, em nenhum outro há salvação. Diga, em nenhum outro há salvação. A cruz é do Cristo. A salvação é nossa, os pecados eram meus, e a aspersão do sangue perdoou todos eles. Quem crê, diga amém. Segundo e último lugar, eu termino. Em nenhum outro nome há dado entre os homens. O que essa segunda verdade significa? Primeira verdade, em nenhum outro há salvação. Veja que Pedro é incisivo. Nenhum outro. Primeiro, em nenhum outro há salvação. Agora ele de novo, incisivo, usa essa ação exclusivista do Evangelho e uma ação que aponta para somente Jesus. Nenhum outro nome é dado entre os homens. Aí ele está, obviamente, colocando aquela visão daqueles que estão preocupados com o imperador, do culto ao imperador. Hoje talvez alguns querendo quase que cultuar um ou outro homem que acham que é uma liderança capaz de mudar o mundo e os destinos do mundo. Eu digo, não há. Não tem ofertante perfeito. Perfeito é o que, irmãos? É oferta. Perfeito é oferta. Quando penso que nenhum outro nome é dado entre os homens, ou seja, na humanidade não vai haver outro nome, aí você diz assim, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que Siddhartha Gaudama não salva. O que eu estou dizendo é que Allan Kardec não salva. O que eu estou dizendo é que o profeta Maomé, com seu Alcorão, não salva. E você diz, por que o senhor está dizendo? Porque o Evangelho diz isso. A Bíblia que eles dizem copiar, e seguir e servir, diz isso. A Bíblia, o único livro de Deus aos homens, a palavra de Deus revelada aos homens, diz isso. É isso que o texto diz. Então, se você encontrar outro nome de Salvador que não seja Jesus, a Bíblia diz, expurga para lá. Por quê? Não tem outro nome. Deus personificou e nominou, chamou pelo nome um caminho para a salvação. Por quê? Porque o seu nome significa salvação. Você pode pensar em Josué, um grande nome, Josué, Yoshua, salvação, Josué. Josué, na verdade, é o hebraico para Jesus. É o hebraico da palavra Jesus, é o hebraico, Yoshua. Salvação, Jesus, Yeshua. Veja, Yoshua e Yeshua. Yeshua era Messias. Jesus o Messias. Yoshua, Salvador. Veja que é a mesma coisa. A expressão está usando terminologias mais para o feminino, mais para o masculino. Se você diz então Josué é um Salvador, nunca seria. Ele é um tipo. José, uma raiz para Salvador. E foi José um tipo de Messias naquele momento, para salvar o povo daquela fome toda. Ele aponta para Jesus. Ele não é Jesus. Aí veja, não em nenhum outro nome há dado entre os homens. José, Moisés, aqueles que estão ainda hoje nas sinagogas, lá cultuando e quase adorando Moisés, como se Moisés pudesse abrir uma porta de salvação. Vai na sinagoga no sábado, está cheio. E o indivíduo lendo Moisés, como se Moisés fosse a porta da salvação. Eu digo, meu filho, toma cuidado que Moisés nem na terra prometida entrou. Você não leu a Bíblia, não? E na verdade você só se propõe a ler o Pentateuco, Devia ler com cuidado, porque Moisés, Rafael, nem para o outro lado atravessou. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por quê? Porque o nome dele significa Salvador. Está aí, Eu quero colocar isso. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Aí ele diz, porque significa, salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus não tem outro sentido senão salvar o seu povo. Esse é o nome de Jesus. Imagina Jesus na escola, chamada da professora. Salvará o povo dos seus pecados. Ele diz, presente. Esse é o nome de Jesus. Olha isso, carregar esse nome, que coisa mais linda. Mas esse é o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você veja que isso foi tão bem compreendido, Atos 2:21, que o apóstolo Pedro, ao pregar o sermão em Pentecostes, Atos 2:21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Só de invocar, porque o nome é salvar o povo dos seus pecados. Veja que está
em Atos 10, 43, quando Pedro justifica Cornélio, se o lençol é branco, se o que está no lençol se come, se aquilo não come, se aquilo é bom, não é bom. Pedro diz, Deus não faz acepção de pessoas, e começa a mostrar o que é o Evangelho. Ao dizer isso, Atos 10, 43, ele diz, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o quê? O seu nome. E aí, por fim, irmãos, Apocalipse 22, 4, que é o encontro triunfal da igreja com Jesus. Eles verão a sua face e o seu nome estará onde, irmãos? Nas suas testas, no seu semblante, o nome de Jesus estará escrito. É como alguém dissesse, puxa, eu sabia que você era crente. Eu lembro que a gente chegou num hotel, indo para Bonito agora esses dias, na verdade indo para Campo Grande, depois para Bonito. A gente foi para Campo Grande, paramos no hotel na ida, eu não lembro o nome do lugar, nome difícil, em São Paulo. A gente foi e tal, coisa e tal, a gente foi, alugou 2 quartos, aí no meu quarto da Angélica preparadinho, cama de casal, tudo forradinho. Quando os meus filhos abriram o quarto dos meus filhos, não tinha nem colchão, a cama estava no extrato, tinha nada, lençol. O cara errou, botou um quarto que devia estar em reforma, o recepcionista errou. Aí a gente foi, saiu educadamente, falou, meu querido, olha, o senhor cometeu um equívoco, o senhor deu um quarto para eles que só tem o extrato, não tem colchão, não tem roupa de cama, não tem toalha, dá para trocar? Ele falou, tem que dar. E tem um detalhe, ele falou, né, eu estou vendo que o senhor é crente, né, o senhor é crente. Aí meu filho, ele é pastor, eu falei, eu logo vi, porque ninguém viria aqui com esse espírito e tratar o assunto desse jeito de bom. Eu acho que viria, mas se serviu para ele ver Jesus na testa, eu digo, glória a Deus. Crente tem que ter Jesus na testa. 3 coisas e eu termino aqui. Por que nenhum outro nome, irmãos? Por que nenhum outro nome? Porque nenhum outro nome é dado entre os homens. Por quê? Porque não há outro nome. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Irmãos, o texto é muito claro sobre a mediação. E não há mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem, irmãos? Jesus Cristo. Então, por favor, seus calendários, suas imagens, suas estatuetas, seus colares, sua madeira, seu crucifixo, por favor. Você pode tratar isso como um símbolo. Você pode apontar isso como uma imagem, até uma ideia de lembrança. Eles não são mediador. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, homem. O único nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro mediador. A outra lição, irmãos, é que o próprio Jesus Cristo disse, ninguém pode salvar e não há outro caminho, porque ele disse, nenhum outro caminho há. João 14, 6, vamos repetir todos juntos? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. A expressão última é dura, mas é verdadeira. Foi Jesus que disse, ninguém, não há outro caminho, não há outro nome, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se o evangelho que vos prego não fosse verdade, eu não pregaria, porque eu só prego o evangelho. Mas como o evangelho que prego é verdade, digo a você, não há outro caminho, nem outro nome entre os homens. Para terminar, eu quero terminar apenas com este versículo, porque não podemos ter outro fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, por isso nenhum outro pode haver. Nenhum outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu um Salvador, que nos trouxe salvação e nova vida. Graças a Deus pela vida de Jesus Cristo, porque só Ele é quem Ele é. Só Ele pode fazer o que Ele faz. Só Ele fez o que Ele fez. E só Ele poderia morrer naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Cristo é a oferta perfeita, entregue no altar para aperfeiçoar a minha vida. Eu, um pecador imperfeito. E você pergunta, o que isso significa? Isso significa que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima para nós encerrarmos o culto com uma canção, eu quero apenas perguntar. Eu não sei se você já tentou e buscou salvação em outras portas. Eu não sei se você buscou solução para suas questões espirituais, para a sua segurança espiritual em outro lugar. Não sei se você já esteve no candomblé, na macumba, não sei se você já esteve no espiritismo, não sei se você já foi atrás de Maomé, de Buda, eu não sei se você já foi atrás de racionalismo cristão, não sei se você já foi atrás de messianismo, né, do Brasil, não sei aonde você já foi procurar.
O que eu vou dizer para você é que nem nesta igreja ou nem em nenhum outro lugar você vai encontrar, se não for dito a você que o único Salvador é Jesus. O dia que esta igreja não disser e não pregar a Jesus como Salvador, que fecha a igreja. Ela não é mais igreja porque ela deixou de ser corpo de Cristo. Seja luterana, presbiteriana, católica, romana, se não disser que Jesus é o Salvador, deixou de ser igreja. E por isso eu quero perguntar, alguém entre nós que estava ainda oscilando entre a questão da salvação, preocupado com a sua salvação, mas sem tomar uma decisão por Jesus, não por uma igreja ou por uma denominação, por Jesus, e para tê-lo como seu único e suficiente Salvador, aceitando que Ele é a oferta perfeita e pura, entregue lá para apaziguar e perdoar os seus pecados, e criar uma relação possível entre você e um Deus totalmente santo. Você precisa aceitá-lo como seu Salvador pessoal.